Você viu aqui nos nossos telejornais que durante 5 dias dessa semana, o estado de São Paulo esteve sob o comando do presidente da Alesp, o deputado Cauê Macris. Esse movimento, pessoal, foi necessário, já que João Dória e também Rodrigo Garcia cumpriram a agenda no exterior. Na quinta-feira à tarde, o último dia desse período, eu estive em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, para conversar com o Cauê Macris. Separei agora essa entrevista exclusiva que a gente acompanha juntos a partir de agora. Primeiramente, eu quero agradecer a sua disponibilidade de atender a equipe do nosso SBT, falando aí para 202 cidades do nosso interior de São Paulo. Imagina, um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando um pouco das demandas do Estado, das ações do Estado de São Paulo em prol da nossa população. Quero começar o nosso bate-papo. No dia da cerimônia de posse, no último domingo, você ressaltou no seu discurso as expressões como, por exemplo, o gesto de generosidade por parte do governador João Dória e também do Rodrigo Garcia, gesto de confiança, essa relação positiva entre executivo e também legislativo. Agora que se passaram aí os 5 dias de trabalho à frente do executivo do principal estado do Brasil, qual que foi a sua análise que você faz, qual a sua avaliação que você faz? Afinal, a sua vida política sempre foi pautada no legislativo, né? Eu reafirmo tudo aquilo que eu disse no dia da posse, né, os 5 dias que fiquei como governador do Estado, né? O gesto e a boa harmonia entre os poderes, né, a estabilidade entre as instituições, ela faz com que a gente reme todo mundo para o mesmo caminho. Quando você tem o conflito entre as instituições, geram dificuldades e essa dificuldade quem paga a conta muitas vezes é a própria população. Nesse caso específico, né, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, fez um gesto não a mim, Cauê, mas ao Legislativo do Estado. A gente tem ao longo do tempo trabalhado nessa boa parceria, o Legislativo, tudo aquilo que é bom, positivo para o Estado de São Paulo, tem feito a sua parte, aprovado os grandes projetos, né, e projetos de investimentos que com certeza vão culminar na geração de empregos, que é um dos maiores desafios que nós temos na atualidade. Falando em projeto, parte do seu discurso também, você fez ali um desafio, deu uma provocada ali nos seus pares da Alesp sobre a aprovação do incentivo alto. Inclusive tem um impacto muito grande na geração de empregos. O que aconteceu que não foi possível votar? A desoneração tributária ela tem sido um dos grandes motes do Estado de São Paulo, né? Em vários setores, não só no automotivo, né, como setor de hortifruti, setor de combustível da aviação comercial, para estimular a movimentação das pessoas dentro do Estado e motivar o turismo também, que tem um papel importante na geração de emprego e renda, né? E o Incentivo Alto é um projeto onde as montadoras que fizerem novos investimentos no Estado, elas vão ter descontos para esses novos investimentos progressivos no ICMS, né, de acordo com o tamanho do investimento que ela fizer. Então, todas as ações internacionais que o governador João Dória tem feito, né, representando o Estado, um dos pontos das agendas dele tem sido dialogar com as montadoras. Então, recentemente, no Japão, né, ele anunciou um recurso de mais R$1 bilhão para um investimento aqui em Sorocaba, né, na Toyota. Então, esse investimento, com certeza, ele vai estar englobado nesse projeto. E a brincadeira que eu fiz com meus colegas na posse era estimulando eles ao início do processo da discussão. O projeto ficou pronto a semana passada para iniciar a discussão. Eles já fizeram, inclusive, né, 1/3 da discussão foi feita essa semana, que eu acho que já foi um grande avanço. Provavelmente, semana que vem, ou no mais tardar, a outra semana, esse projeto deve estar aprovado, que é um projeto estruturante de geração de empregos para o nosso Estado. Até porque sem aprovação não vai ter o impacto esperado, né? Só no investimento conseguido pelo governador João Dória na GM são R$10 bilhões. Olha só, a GM emprega no nosso Estado, direta e indiretamente, 65 mil funcionários. A GM ia embora do Estado, né, por uma política mundial, não por uma posição só do Estado ou só do Brasil. Ela ia embora, ela ia parar a produção dela com as 2 fábricas aqui no Estado. O governador João Dória convenceu, através dessa nova política que está sendo discutida na Assembleia agora, neste momento, a GM não só a manter as suas fábricas no Estado de São Paulo, como ela ampliar os investimentos e investir mais R$10 bilhões nas suas plantas.
Obviamente, a gente sabe que a política sempre tem os dois lados da moeda. Se por um lado você pressionou os seus pares, por outro, enquanto governador em exercício, teve uma pressão por parte dos deputados para que você conseguisse dar andamento em algumas sanções de algumas coisas que estavam paradas. Como que você encarou isso? Não, numa boa. A pressão na vida pública é uma coisa comum, né? E o nosso papel dos agentes públicos é administrar as pressões, né? Administrar as pressões e sempre conseguir conduzir as pressões na linha daquilo que é melhor para a população, né? Com muita tranquilidade sancionei inclusive ontem 2 projetos, né, de 2 colegas meus, o deputado Alessi Brandão e o deputado Enio Tato, projetos importantes para o Estado, com muita tranquilidade, porque eu participei da construção quando estava na presidência da Assembleia, no momento em que aprovamos o projeto, né, então com muita tranquilidade. Agora, sem nenhum problema, se fosse necessário veto, vetaria também, né? Eu acho que esse é o papel do homem público. Essa pressão que é feita enquanto presidente da Alesp é diferente de quando você está ocupando um cargo no Executivo? Não, a pressão na política é sempre a mesma. E a pressão tem que ser entendida como muito natural, né? Eu fui agora visitar algumas cidades. Todas as cidades que eu fui, eu recebi pressão por parte dos prefeitos, vereadores, para mais recursos, para mais investimentos, né? É natural. E os prefeitos e vereadores estão na parte deles, né? Solicitar, pedir, como os deputados também, né? Solicitar e pedir o apoio do governo do Estado. Eu acho que essa é uma ação natural por parte do homem público. Você falou sobre a sua agenda ao longo desses dias, eu fiz questão de analisar ali todos os seus compromissos. De maneira geral, teve um ponto que me chamou a atenção. Grande parte das suas visitas conta com liberação de recursos para infraestrutura. Qual a sua visão, enquanto paulista, enquanto homem público, do que falta melhorar no estado de São Paulo quando o assunto é infraestrutura? Uma das políticas do governo João Dória tem sido a descentralização dos recursos. Os municípios passam por dificuldade por conta da crise financeira. Nós temos um estado relativamente equilibrado, né? Um estado onde não se gasta mais do que arrecada. Então, isso permite o estado apoiar os municípios nas suas deficiências. Cada município tem sua peculiaridade, né? Alguns municípios preferem a área da saúde, que é um calcanhar, muitas vezes, na grande parte dos municípios, outros, infraestrutura urbana, né? Mas é muito diferente, pontualmente, cidade por cidade, né, os problemas. Então, sempre o diálogo no momento da liberação do recurso, ele deve se dar na relação com o local. Então, vou dar um exemplo aqui da minha cidade natal, Americana, que eu estive recentemente. O prefeito me solicitou um recurso para poder construir um prédio, para poder diminuir o custo de aluguel. Ele gasta lá em torno de R$150 mil por mês em aluguel, né? Com a construção desse prédio, ele vai deixar de gastar esse aluguel. É um investimento inteligente, né? São R$1 milhão, né? Que vão em 8 meses, só o que ele pagaria em aluguel já vai ter voltado esse dinheiro para os cofres públicos da prefeitura. Então, dali para frente, tudo sobra para investimento. Então, é um dia constante, as prefeituras sempre cortando o custo e aumentando o investimento. Mas nessas visitas, quais são as principais queixas dos prefeitos? Saúde e infraestrutura, né? Sempre são esses 2 pontos principais, são os calcanhares gerais aí da grande maioria das cidades. Vamos ampliar um pouquinho nossa discussão. A gente sabe que a tão esperada retomada do crescimento ainda não aconteceu. O desemprego, os níveis de desemprego oscilam, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas de maneira geral continuam muito elevados. Com base no atual cenário, com base na sua experiência, com base na sua visão, como que você enxerga essa questão? Como você enxerga o Brasil para daqui, por exemplo, 5 anos? Olha, Brasil, como eu não sou deputado federal, não posso dizer a respeito disso, né? Mas eu posso dizer a respeito de São Paulo. São Paulo não fica de braços cruzados diante da crise, né? Não adianta sentar e chorar. Você tem que tomar medidas para conseguir reestimular a economia. E acredito que São Paulo tem sim o potencial para reestimular e ajudar o Brasil no crescimento, que é exatamente o que está acontecendo. Em um momento de vacas magras no Brasil todo, São Paulo anunciando investimentos. Investimentos em infraestrutura são extremamente importantes, porque geram emprego. Agora mesmo chegando, a gente teve a oportunidade de ver algumas obras aqui na cidade de São Paulo, obras estruturantes, como, por exemplo, o monotrilho, como, por exemplo, o metrô, né, que são obras que tinham dificuldades, estavam paradas e o governo do estado de São Paulo retomou essas obras. São milhares e milhares de empregados. Isso gera e reestimula a economia. Buscar investimento no setor produtivo, estimular os nossos empresários a gerar emprego, né, trazer investimento
investimentos internacionais. O mundo tem muito investimento, tem muito fundo de investimento do mundo, seja na China, seja no próprio Japão, seja nos Estados Unidos. Esses fundos de investimento procuram bons investimentos. E São Paulo é a terra das oportunidades. É por isso que a gente estimula, o governo de São Paulo estimula, o legislativo estimula, para que a gente retome a economia e São Paulo ajude o Brasil a sair da crise. Então vamos falar um pouco do nosso interior. Eu fui para o Brasil, você se esquivou da visão nacional. Vamos voltar para o nosso interior. Você é do interior de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo. E a gente sabe que muitas prefeituras estão quebradas. A gente sabe que muitas prefeituras estão enfrentando dificuldade, inclusive com folha de pagamento. Obviamente, São Paulo é a locomotiva do Brasil, como muitos homens públicos costumam dizer. Como conseguir puxar também as cidades do interior que enfrentam tantas dificuldades? Nós temos que estimular. Eu acho que um dos papéis do Estado é estimular. Agora, cada prefeitura também tem o dever de fazer a sua lição de casa. Eu vou dar o exemplo da Assembleia Legislativa. Quando eu assumi, eu renegociei todos os contratos. Eu fui no cerne do problema, desde os detalhes, no cafezinho, quanto se gastava de locação de máquina de café, até a iluminação, que antes não era LED, trocando por LED. Detalhes por detalhes. No geral, quando você vai no detalhe, e você pega vários detalhes, você consegue um bolo proporcional e uma economia de recursos importante. Eu economizei nesse ano passado, 106 milhões de reais no detalhe, na renegociação. Então, a questão pública, ela é como cortar a unha. Você corta hoje, daqui a pouco a tua unha está grande de novo. Você precisa sempre estar olhando a gestão com muita calma, e muito a fundo. E utilizar a tecnologia. A tecnologia tem ajudado muito no novo modelo de fazer gestão. A ação sem papel, por exemplo, que o governo do Estado tem atuado, eu tenho feito isso, inclusive, no Legislativo, e tantas outras posições, a gestão dos processos licitatórios serem todas digitalizadas. Então, você tem ferramentas hoje que as prefeituras precisam utilizar para se modernizar, e a modernidade, a tecnologia, ajuda na economia. Falar um pouco da sua carreira política, sua trajetória pública começou aos 21 anos. Você é muito jovem, está com 36 anos. Ao longo desses 15 anos, o que mudou na forma de fazer política aqui no país? A gente sabe, só para complementar, que as pessoas estão um pouco descrentes com a figura do homem político e também com a política brasileira. Então, o que mudou e como tentar reverter esse cenário, essa visão da população? Olha, o momento realmente é delicado, As pessoas estão muito cansadas porque o momento é muito ruim do país como um todo. Isso vem piorando a cada dia. Aí você acaba fazendo com que as pessoas e as famílias estejam desempregadas, isso no geral, no globo, e a dificuldade financeira pessoal, quando você começa a olhar que você não tem condição, por exemplo, de ir no supermercado comprar alguma coisa, isso gera uma má impressão, principalmente na classe política, e infelizmente a classe política de fato não ajudou ao longo dos últimos anos. O que a gente precisa é buscar retomada econômica, é colocar a bola no chão nesse momento, é entender quais são as principais problemáticas do país, é não ter medo de enfrentar os desafios que precisam ser enfrentados. Então, por exemplo, a discussão da Previdência, uma discussão que precisa ser enfrentada. Aqui em São Paulo, nós não temos esse problema de enfrentar essa discussão. É claro que queremos que o Senado recoloque os estados e municípios, por exemplo, na reforma. Esse seria muito bom, não para São Paulo, mas para o Brasil, que todos estivessem de uma maneira uniforme. Mas, independente disso, nós vamos enfrentar essa discussão de cabeça erguida. A reforma tributária precisa ser enfrentada de cabeça erguida. As pessoas não aguentam mais pagar impostos. E paga-se imposto e muitas vezes não se vê o resultado. Então, isso no Brasil como um todo é o que tem deixado as pessoas cada vez mais descrentes. É claro que a gente mora num estado que é o estado mais rico da federação, é um estado estruturado, tem muita dificuldade? Tem, mas nós não podemos ter medo de enfrentar essa dificuldade, vamos enfrentar de cabeça erguida e, se Deus quiser, vamos vencer. Se você pudesse escolher o jeito de fazer política, você escolheria o de que você enfrentou lá há 15 anos ou o de agora?
Qualquer um. O que nós precisamos é melhorar a vida das pessoas. Ninguém entra na política, né, por uma projeção só de pensamento pessoal. Né? Você entra para fazer o bem para as pessoas. Né? Eu acho que esse é o grande objetivo daquelas pessoas que entram na política. Agora, 20 anos atrás é diferente do que é hoje. Há 20 anos atrás não se usava celular, hoje se usa celular. Há 20 anos atrás se usava pouco computador, estava no início do processo da informática, da parte tecnológica. Hoje tudo é focado na tecnologia. Nós temos que adaptar o padrão da política para o cenário 4.0, que é o cenário que nós vivemos hoje. Mas se a gente conseguir fazer isso, com certeza nós vamos conseguir o nosso objetivo. Só para a gente encerrar, olhando para a sua trajetória pública, claro, você falou que pressão é comum, que as desavenças são comuns, mas o que mais te decepcionou na política nesse período todo? O que me decepciona na política é ver as pessoas passando dificuldade. Né? Isso é uma coisa que é muito triste, né, na vida pública. E quem precisa da vida pública é o mais simples, é o mais humilde. Então é para esse que a gente tem que trabalhar. Enquanto os políticos não trabalharem para essas pessoas, né, a grande parcela da política não trabalhar para essas pessoas, nós não vamos melhorar a vida deles. Então a gente tem que sempre fazer focado, todas as ações focadas naqueles que mais precisam. É possível viver num mundo sem política? Não tem jeito, né? Esse é o sistema, as pessoas precisam se adaptar a isso, entender a importância da política, entender a conscientização de acompanhar e cobrar os seus políticos. É importante, né, você mostrar a própria parte da comunicação, da imprensa. Eu defendo muito a imprensa, porque a imprensa é quem leva para as pessoas as informações, né, e as pessoas precisam absorver as informações. Então, tudo isso faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Né? Não ter medo de ser criticado. A crítica faz parte do processo. O que nós precisamos é mostrar para as pessoas tudo o que é feito, né, e enxergar o problema, combater e vencer. Não tem outra alternativa. Em tempos de fake news, cada vez mais o papel da imprensa é importante para isso. Não tenho dúvida nenhuma. Né? A imprensa gera credibilidade da informação. Né? Então, muitos acabam não querendo ser criticado pela imprensa, mas a imprensa dá credibilidade da informação. Né? Os órgãos de imprensa geram essa credibilidade que muitas vezes a gente não vê nas redes sociais, nas mensagens de WhatsApp. Né? Então, a credibilidade ela é importante, né? E o papel da imprensa é fundamental no processo democrático. Tá certo. Cauê Macris, obrigado pela participação com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado por essa oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.